Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade, então, hoje aos nossos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos hoje estudar o capítulo 5. O capítulo 5, eu tenho que reconhecer que é um capítulo que não é tão fácil. Eu procurei trazer fontes externas, substituir palavras por sinônimos, trazer comentários, para ver se o capítulo fica um pouco mais fácil de entender. Já o próprio título do capítulo não é tão simples, que é assimilação de correntes mentais, né? Assimilar alguma coisa, uma corrente mental. O que é uma corrente mental? Como assim assimilar? Como assim entrar em sintonia com essa corrente mental? Esse é o objetivo do estudo. A vantagem é que nós vamos ter bastante exemplos. Aulos vai se valer dos exemplos das pessoas que estão ali, dos trabalhadores, dos médiuns que ali se encontram. Nós estamos agora, nesse capítulo, a 2 minutos da abertura dos trabalhos. Os trabalhos que vão ser realizados já a partir do próximo capítulo. Capítulo 6, o trabalho já está ativo. Hoje, capítulo 5, nós estamos a 2 minutos da abertura do trabalho. Então, é o preparativo final. É aquele momento em que, agora, vamos começar realmente a entender todo o processo que ocorre dentro de um trabalho mediúnico, trabalho de desobsessão, uma sessão de desobsessão. Essa sessão de desobsessão, lógico, algumas casas possuem trabalho de desobsessão à distância, ou seja, nomes são apresentados e ali é feita uma evocação, e o médium, ali profundamente concentrado, sabedor das suas atividades, ele entra em sintonia com os amigos espirituais, mentores e guias que se encontram ali junto deles, dos trabalhadores, estabelece essa sintonia e ali começa o seu trabalho. O mesmo processo se dá quando é um trabalho de desobsessão com assistidos. Como assim com assistidos? Algumas casas têm esses trabalhos com assistidos. O assistido vem, assiste a palestra no salão, num determinado momento ele entra na sala de desobsessão, ali ele fica por um período pequeno de tempo, normalmente 1, 2 minutos. Algumas casas dão um passe ali, outras casas apenas fazem uma oração, pedindo para a pessoa elevar os seus pensamentos a Deus, pedindo a Deus ali que possa favorecer, né, aquilo que a pessoa ali veio em busca, que ela encontra aquilo que a pessoa veio ali em busca, e a pessoa sai da sala e volta para o salão, porque o trabalho de orientação dela não é ali na sala. O trabalho de orientação do encarnado é lá no salão, junto com o palestrante, junto com a palestra, que normalmente, e deveria ser sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o Evangelho que vai trazer as chaves para que a pessoa possa praticar a reforma íntima, possa fazer o desligamento, né, desses processos obsessivos. Inclusive tratado no capítulo anterior, quando ali o Roberto cita, né, que seja qual for o local, né, centro espírita ou na igreja protestante, católica, qualquer lugar que ali fale de Jesus, estará falando, estará ensinando a pessoa que ela deve mudar os hábitos, né, para que ela desfaça essas, vou usar o termo que está no capítulo 4, tomadas mentais. Ela desliga essas tomadas mentais e ela possa, então, ali estabelecer novos contatos, novos caminhos, e o irmão que está ali ficou junto com o grupo, possa ali também receber o seu auxílio, o seu amparo, sempre amparado por amor, sempre amparado no carinho, sempre amparado com a palavra que ajuda a libertar, pelo amor, sempre pelo amor. Porque, como nós vimos, ninguém ali é conduzido coercitivamente, a não ser quando, pela ignorância, desconhece a situação e como se encontra. De outra maneira, ninguém ali é conduzido de forma coercitiva. E respeita-se muito o livre-arbítrio. Por isso, a palavra que vem do coração, a palavra que realmente liberta pelo amor, é o caminho. Mas isso é o resumo. Como eu falei, eu sempre faço um resumo bem sucinto e rápido. 5 minutinhos, são 20 horas e 5 minutos.
5 minutinhos só para a gente poder, mais ou menos, se colocar aonde nós paramos. E agora, realmente, a gente vai entrar no nosso capítulo 5. Só que antes de iniciar, como sempre eu faço, como sempre acho importante, e é importante, na verdade, é importantíssimo, né? Estabelecemos sintonia com os nossos guias, mentores, com os nossos irmãos espirituais que vêm nos auxiliar e vêm assistir, vêm também aprender conosco. Quantos não vêm, né? Muitos estão aqui nos auxiliando e também aprendendo conosco. E para isso, para estabelecer essa sintonia, para estabelecer esse círculo vibratório, a gente utiliza a prece. A prece para abertura e a prece no encerramento, para agradecer, para louvar a Deus, para agradecer a toda a equipe espiritual e o trabalho ali realizado. Quem poderia fazer para nós essa prece de abertura, por favor? Eu faço, Edu. Obrigado, André. Agradeço. Pai de infinito amor e bondade, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão. Gratidão por nos dar a oportunidade desse estudo bendito. Gratidão ao nosso irmão Eduardo pela generosidade em compartilhar conosco os seus conhecimentos. Pedimos a presença dos nossos mentores individuais, dos espíritos de luz e do amado Mestre Jesus, que nos auxiliem no entendimento e, sobretudo, nos auxilie a colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Pedimos licença para dar por iniciado os estudos dessa noite com a proteção da Mãe Maria. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Andréia. Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos, né? Vou compartilhar com vocês a tela e já vou avisando, sabe, gente? São bastantes slides, eu vou parar em alguns momentos, porque eu sei que é muito complicado. Eu vou tentar ser, assim, compartilhar o máximo do que eu posso extrair do que eu tenho ali de conhecimento. Se eu falhar em alguns lugares, por favor, eu preciso que vocês me ajudem, por favor. Como eu disse, o capítulo não é um capítulo simples, eu sei que eu não tenho conhecimento total do capítulo, eu me preparei o máximo que eu pude, mas eu reconheço que eu posso falhar em alguns pontos. Pode ficar alguns pontos que precisem ali um pouco mais de esclarecimento. Quem depois, quando chegar 9, 10, mais ou menos onde eu paro, que é 1 hora mais ou menos de trabalho, eu paro, por favor, me ajudem, não deixem de colaborar, de trazer as suas percepções, de aprofundar em algum tema, isso é importantíssimo para nós, tá, gente? A gente só cresce junto, sozinho ninguém faz nada, tá? Então vamos iniciar. Nos domínios da mediunidade, bom, desculpa, está visível para vocês? Ótimo. Nos domínios da mediunidade, capítulo 5, assimilação das correntes mentais. Já o próprio título, como eu falei, não é um título fácil, nos dá a ideia realmente que algo ali mais, que precisa ser algo muito mais bem estudado. Vamos iniciar, então. Como eu falei, né, a apresentação do espírito responsável é a primeira parte. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. Trata-se do irmão Clementino, que abraçou-nos acolhedoramente. E falou para todos nós, falou para André Luiz e Hilário. A casa pertence a todos nós, né? E explicou sorridente. E se estivéssemos, pois, à vontade, na tarefa de que nos achávamos investidos. Percebam, nós vamos
tudo vai transcorrer, é um capítulo inteiro, transcorrendo em 2 minutos. 2 minutos. E a quantidade de coisas que vão ocorrer durante esse período de tempo é muito vasta. Tem muita coisa. Esse nosso dirigente espiritual, que é o irmão Clementino, ele é o coordenador dos trabalhos. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Quem trabalha no CETRELV ou trabalha em qualquer outra casa, normalmente o trabalho tem um mentor. Por exemplo, o trabalho que nós realizamos de desobsessão segunda-feira tem um mentor Batuíra. Batuíra é o mentor dos nossos trabalhos. Trabalho que nós realizamos às quartas-feiras, tipo trabalho de desenvolvimento e educação mediúnica, o nosso mentor é Francisco de Assis. Ou seja, é aquele espírito que coordena a equipe de trabalhadores. Esse espírito, normalmente, é um espírito que procura se integrar com o dirigente dos trabalhos nos momentos principais. Momentos de abertura, momentos em que ali precisa de uma orientação um pouco maior a todos os trabalhadores, aqui precisa estabelecer uma certa disciplina e orientação nos trabalhos. Então, esse é o primeiro contato. Esse espírito, como aqui aparece, normalmente os mentores, eles não são mentores apenas de um lugar, eles atendem a muitos lugares. Como eu citei, por exemplo, Francisco de Assis. Imagine a quantos lugares simultaneamente esse mentor está ali ligado. Isso quer dizer que, muitas vezes, no lugar dele, há um representante de igual autoridade, de um padrão de sintonia perfeito com ele, ou seja, estando onde ele estiver, esse espírito que está ali o representando, está ali naquele trabalho, está em perfeita sintonia com ele. Ele, estando onde estiver, ele vai estar em perfeita sintonia com tudo que está ocorrendo naquele ambiente e trabalhando com todos os irmãos que estão naquela casa, naquele momento, fazendo o serviço ao qual foram convocados. Daí a nossa necessidade de disciplina, né? Teremos essa disciplina com os horários. Por isso que a gente sempre pede, e a gente já trabalhou sobre isso lá nos primeiros capítulos, quando a gente diz que ideal é que a pessoa chegasse entre 10 a 15 minutos antes do trabalho, respeitando o ambiente, não trazendo conversas de fora para dentro do ambiente, porque o ambiente está ali todo preparado, quase que pronto para dar início aos trabalhos. E a gente pode ali, com pensamentos externos, com conversas que não tem nada a ver com o trabalho, acabar desvirtuando, acabar trazendo malefícios, né, a algo que estava assim preparado para ser algo lindo, perfeito, e que às vezes por um descuido nosso a gente acaba introduzindo e às vezes até um pouco tumultuando algo que poderia ser transcorrer assim com muita paz, com muita tranquilidade, que é o projeto, é o projeto. Então, sempre que possível, você que trabalha, que está num desses grupos, chegue um pouco antes, em silêncio, em prece, principalmente em prece. Como nós já estudamos, procure se ligar aos mentores, à equipe espiritual, em prece, se mantendo em silêncio e aguardando os inícios do trabalho. Esse é o chamamento principal. Eu não vou me estender mais nisso, porque isso já foi objeto dos nossos trabalhos, né? Nós já fizemos o capítulo 1 e 2 e o 3, praticamente trabalhamos sobre tudo isso. Então, apenas aqui um lembrete, né? De que faltam 2 minutos. Então, já está tudo praticamente pronto para iniciar. Vamos ver o que vai ocorrer a partir daí. André Luiz, a essa altura, diversas entidades do nosso plano, mentores e guias individuais, volto a dizer, tudo aquilo que eu coloco entre parênteses, sou eu que estou colocando, no intuito de tentar ajudar um pouco melhor a compreensão, né? Então, a essa altura, diversas entidades do nosso plano, mentores e guias individuais, colocaram-se junto dos médiuns que estariam em serviço. Ou seja, cada um ali agora já estava com o seu guia, com os seus mentores, ali prontos para iniciar esse trabalho. Clementino, que é o coordenador, avançou em direção a Raul Silva, que é o dirigente encarnado, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e graduou-o sobre nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Ou seja, percebe que esse aparelho que ele segura ali embaixo, essa é uma imagem feita pelo projeto Imagem, né, e que nos dá uma ideia do que estava ali ocorrendo, né,
Ele é um aparelho que pode ser graduado, que pode ser, vamos dizer, ajustado para diversas posições, para que os dois irmãos ali, tanto André Luiz como Hilário, possam fazer observações que, lógico, que para Aulus essas observações são algo comum, do cotidiano, porque ele é um espírito que já tem Ô, capacidade de Eduardo, ver. Oi, eu dei uns picotes aí no som, viu? Desapareceu sua voz. voltou agora? Só se eu tiver com algum problema de Foi internet. durante a fala, não dava para perceber, assim, porque não é muito rápido, não demora muito, é um bipzinho só que dá. Às vezes é a internet que dá alguma oscilação, né? Vou voltar então do ponto do psicoscópio, que ele está sendo graduado, né? É um aparelho que pode ser graduado, que pode ser ajustado para diversas modalidades. Lembrando que o nosso irmão Aulus, ele trouxe esse equipamento para ser utilizado tanto por André Luiz como Hilário, porque tanto um quanto o outro ainda não possuem condições de fazer essas observações sem o uso desse aparelho. Lógico que o irmão Aulus, tanto quanto o irmão Clementino, e os outros espíritos que fazem parte da coordenação dos trabalhos não precisam desses aparelhos, eles têm essa visão daquilo que André Luiz e que Hilário vão ver de uma forma clara, sem nenhum problema, entendeu? Então, esse aparelho ele foi trazido para benefício dos dois, porque os dois ainda não se encontram nas condições de Aulus, que é um orientador, que é um espírito realmente que já tem uma certa elevação espiritual. É um espírito já um pouco mais qualificado, tem uma qualificação mais alta. Nós podemos até dizer que, possivelmente, ele é um espírito de 8ª ordem na escala do Livro dos Espíritos, por aí. Possivelmente. Possivelmente. Ele não fala, então aqui é uma suposição. Suposição. André, foquei os companheiros encarnados, nós, na sessão, em concentração mental, identificando-os sobre o aspecto diferente. Dessa vez, os corpos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos, tudo corpo físico aqui, tá? Emitiam luminescência particular. Lembra quando nós estudamos a aura mental? Aí ao lado, inclusive, algumas figuras que nos ajudam, inclusive porque cada um dos nossos centros de força emite, irradia, né, essa energia, essa corrente eletromagnética, ela é irradiada, né, por esses centros de força que estão ali no perispírito, né? Depois esses centros de força eles vão aparecer no corpo vital, né, como centros vitais, e depois esses mesmos centros, eles aparecem no corpo físico, aonde eles vão levar o nome de plexos ou glândulas. Alguns estão ligados a glândulas, e outros estão ligados a plexos. No caso aqui, ele utiliza o termo perfeito, quando ele coloca o sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos. Por isso que eu coloquei, tudo isso aí é corpo físico. Ele está falando dos centros de força do corpo físico. Do corpo físico. Emitiam luminescência particular, ou seja, do próprio aparelho físico, essa luminescência através desses campos de força, desses plexos e dessas glândulas, ali irradiava uma luz. Existia uma luminescência que era particular a cada um deles. E justapondo-se ao cérebro, à mente, e aqui para a gente entender essa diferença que ele coloca, porque justapondo-se, ou seja, colocando um sobre o outro, justapondo-se. Por que justapondo-se? Cérebro e mente. Ele separa, e sim, é separado, né? A parte física, que é o cérebro, ela pode ser comparada à CPU, e a parte espiritual é o operador, é o sujeitinho sentado atrás do teclado. Então, fica fácil da gente entender quando a gente fala o cérebro ele representa a CPU. E aquele que opera o espírito, né, é a parte espiritual, é o operador. Então, é o cérebro que é operado pelo espírito. Surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Ou seja, cada um tinha um potencial de radiação diferente um do outro.
Nós estamos aqui falando, primeiramente, corpos físicos. Eu vou até ler de novo. Desta vez, os corpos físicos, ele está analisando os encarnados, os trabalhadores da sessão. Apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Aí ele fala do cérebro, o sistema nervoso, os núcleos glandulares, as glândulas e os plexos, tudo no corpo físico, emitiam luminescência particular, corpo físico. E justapondo-se ao cérebro, a mente, o espírito, a parte espiritual, o operador de tudo isso, surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Percebem que isso depende de pessoa para pessoa, porque depende de cada um, do seu preparo, da sua elevação intelecto e moral. Cada um vai ter um grau de irradiação diferente um do outro. Por isso que, normalmente, num centro espírita, algumas pessoas são chamadas para trabalhar na cura, porque elas têm ali uma irradiação de uma energia que é melhor para o trabalho de cura. Outras são chamadas para trabalhar no passe, outras são chamadas para trabalhar na desobsessão, porque cada um ali tem um potencial de radiação diferente. Como ele coloca, em cada companheiro, determinado potencial de radiação que é diferente um do outro. Ou seja, o que ele está fazendo de análise é algo que é natural e que, às vezes, da forma como ele está colocando, pode se tornar um pouco mais complicada para entender. Por isso que eu usei muitos parênteses e coloquei muitas vamos dizer assim, formas de interpretação para a gente entender um pouquinho melhor, porque eu sei que muitos, às vezes, não estão nem trabalhando ainda dentro de uma casa espírita, estão ainda se ingressando no trabalho. Então, para eles terem uma ideia de que cada um de nós é um universo diferente. Cada um de nós tem uma elevação moral e intelectual diferente. E, por isso, a sua irradiação ela é diferente em qualquer trabalho que ele se coloque. Aulus agora vem nos socorrer. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, encarnado, mora na cidadela atômica do corpo, ou seja, na estrutura corpórea, formado por recursos tomados de empréstimo do ambiente e do mundo. Ou seja, dependendo do lugar onde você está encarnado, o vestimento físico, costumo chamar de uniforme da escola, ele tem ali as suas propriedades, as suas características necessárias para aquela escola a qual você está matriculado. Ou seja, o uniforme que você pega, ele é específico para aquela escola na qual você está matriculado. Usando a linguagem mais kardeciana, você vai ter ali o teu corpo físico de acordo com o mundo, que é o mundo de provas e expiações, o nosso, onde você se encontra ali naquele momento encarnado. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra. Ou seja, é o veículo de manifestação do espírito. Ele está querendo dizer, olha, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito. E ele se utiliza de todos esses artifícios já desenvolvidos lá no passado, quando você era ainda lá princípio inteligente, foi desenvolvendo este corpo físico, essa maravilha que nós temos, que é o corpo físico. Tudo isso foi desenvolvido lá atrás. Nós desenvolvemos. É um desenvolvimento nosso. Nós chegamos aqui com esse desenvolvimento para manifestação transitória da alma na Terra, constituindo vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Ou seja, de acordo com o estado mental, é que o aparelho físico vai se manifestar, vai se aparecer. Lembram quando a gente comentou lá um pouquinho mais para trás, quando a gente falou que nós temos um corpo mental, e esse corpo mental, ele é a matriz formadora do corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é a matriz formadora do corpo físico. Ou seja, esse corpo, por isso que ele coloca assim, uma vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Então, depende de como você se vê. A gente até citei na última quarta-feira, no trabalho do Roberto, que nós tínhamos aquele caso do Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, em que ali a pessoa, ela mentalmente dizia, eu não tenho mãos, eu não quero ter mãos. Mentalmente, ela não tinha mãos, o perispírito
aparecia sem as mãos e, consequentemente, quando ela encarnou, o corpo físico veio com as mãos. Ou seja, segundo as condições em que a mente se acha, haverá ali o corpo físico, a formação do corpo físico. Lembrando que primeiro é o corpo perispiritual e depois o corpo físico. Nessa ordem. Desculpa que eu voltei no slide. Comentário mente, perispírito, corpo físico. Achei interessante, já que eu falei, né, pelo menos para deixar registrado, né? Podemos concluir que, enquanto encarnado, o espírito reflete a sua realidade espiritual no corpo físico. Este é o veículo que nos é disponibilizado pela bondade de Deus para buscarmos a perfeição possível. Lembrando isso, sempre que nós somos seres perfectíveis. Reflete o estágio evolutivo em que se encontra o espírito, espelhando suas conquistas e as viciações das quais ainda não conseguiu se despojar. Falta das mãos, problemas em abuso do álcool, problemas, por exemplo, no fígado, abuso do cigarro, problemas no pulmão, ou não conseguiu ainda conquistas e viciações que ainda não se conseguiu se despojar. A individualidade espiritual daqueles trabalhadores, agora falando sobre eles, lhes permitia a recepção de raios luminosos, emanados do benfeitor, refletindo em seus veículos físicos. Bom, esse é um texto sem referência bibliográfica, porque fui eu mesmo que escrevi, por isso que eu gosto de citar. Então, não tem uma referência bibliográfica, é apenas, vamos dizer assim, uma parte escrita para reforçar um pouco aquilo que eu comentei. Acho sempre importante trazer essa parte escrita, porque o que a gente fala, às vezes fica, mas o que a gente lê, às vezes, traz para nós uma reflexão um pouco mais profunda, dá para a gente caminhar um pouco mais. Retornando ao nosso livro, né? Nesse instante, o irmão Clementino passou a destra na fronte do amigo. A destra é a mão direita, né? Na fronte do amigo, que comandava a assembleia, Raul Silva, mostrando-se nos quase obscuro, com pouca luminosidade. Ou seja, o Raul Silva, ele é o coordenador dos trabalhos, mas ele é bonito desse grupo, gente, é que ele é um grupo comum, como um grupo como qualquer um de nós. O Raul Silva não é uma pessoa assim, essa é uma pessoa fora do comum. Não, ele tem pouca luminosidade. André Luiz quis deixar isso de maneira bem clara. Olha, ele é um bom dirigente? Sim, ele é um bom dirigente. Ele estuda, ele se prepara, ele se prepara muito antes. Ele está ali presente, ele tem uma boa disciplina, mas ele tem uma luminosidade ainda bem pequena. Não é vamos dizer assim, um espírito de alta envergadura. Não, ele é um trabalhador como qualquer um de nós. E isso é muito bonito, esse trabalho, porque mostra-nos assim uma coisa muito real. E ele, naquele momento, ele é o coordenador daquela equipe, ele se preparou, ele está ali preparado, ele tem boa disciplina, mas ele tem pouca luminosidade. É um trabalhador como qualquer um de nós, não é uma pessoa diferenciada. Esse grupo é bonito por causa disso. Ele é um grupo que nos lembra muito os nossos grupos mesmo. É algo importante e que não nos deixa fugir de uma coisa comum, de uma coisa que nós podemos utilizar ela sem medo nenhum, porque é algo muito comum nos nossos trabalhos. E a Aulus nos dá uma advertência que é importantíssima. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, Clementino, afigura-se mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Isso é importantíssimo para nós, né? A gente percebe que esse mentor, ele está fazendo um trabalho de amortecimento, ele está, vamos dizer assim, está se adensando para que ele possa se aproximar de Clementino, que tem pouca luminosidade, e para que ele possa estabelecer ali um padrão de sintonia. Isso, gente, acontece não só com o Raul Silva, mas vou frisar, com todos os trabalhadores que estão trabalhando na seara do Cristo. Seja ele orador, seja ele trabalhador na psicofonia, da psicografia, seja ele trabalhador no passe, na cura. Todos os mentores e guias, eles vão procurar ali rebaixar o seu padrão vibratório o máximo possível para estabelecer esse contato,
para estabelecer essa ligação e poder ali, então, estabelecer essa sintonia e levar adiante o trabalho. Por que que isso é tão importante, gente? Isso é muito importante para nos fazer pensar, principalmente com os espíritos aos quais nós ali, eventualmente, nós estaremos ligados, estaremos ali dando uma passividade, seja ela por uma psicografia, seja ela por uma psicofonia, seja ela pela diligência de um trabalho, como o Raul Silva está fazendo, seja no passe, seja onde for, na casa espírita, até mesmo na oratória, seja onde for. Como que nós vamos ali, nós mesmos, identificar o tipo de espírito que nós estamos ali nos associando, que estamos ali recebendo informações, que estamos ali trazendo informações. Esse nosso irmão Raul Silva, pelo que tudo dá a entender, o Raul Silva e principalmente o Clementino principalmente, é um espírito de uma ordem mais ou menos elevada. Não é eu diria que ele não é um espírito superior. Ele é um espírito de sabedoria, mais ou menos. Como é que a gente vai saber isso? Eu vou me valer aqui de fazer uma leitura muito rápida. Livro dos Espíritos. Vocês lembram da escala espírita? Na escala espírita fala um pouquinho sobre isso, né? Nós temos ali os espíritos de terceira ordem, né? Nesses espíritos de terceira ordem, que eles chamam de espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos impuros na 10ª classe, na 9ª classe, espíritos levianos, na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, na 7ª classe, espíritos neutros, na 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Isso tudo nós estamos falando de espíritos imperfeitos. E aí ele vem para a 2ª ordem, espíritos bons. Nossa, queria um dia fazer parte da 2ª ordem. Então, quem sabe, né? Então, vamos nos esforçar, né? 5ª classe, espíritos benéficos. 4ª classe, espíritos de ciência. 3ª classe, espíritos de sabedoria. Eu vou ler esse porque esse é importante. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distinto. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Espíritos de 3ª classe, espíritos de sabedoria. Nós temos um monte de exemplos de espíritos dessa ordem, e eu gosto muito de frisar um deles, que se declara ser dessa classe, e que todos nós conhecemos. Chama-se Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela se declara como um espírito de 3ª classe, um espírito de sabedoria. E Divaldo Pereira Franco nunca deixou de dizer sobre isso. Inclusive, uma das coisas que o Divaldo sempre comenta nas suas palestras, quando perguntado a respeito de Joana, a sua mentora, ele comenta que uma vez, há muito tempo atrás, Joana se aproximou dele e falou: olha, Divaldo, a nossa irmã Teresa de Ávila, ela gostaria de estabelecer com você uma sintonia, porque ela queria lhe passar algumas cartas, trazer algumas mensagens. Ela queria que você tentasse se concentrar, tentasse se elevar um pouco mais, porque ela já fez o máximo de esforço que ela pode, mas ela não consegue chegar para você. E aí diz Divaldo nos dizendo, que Divaldo treinou por 6 meses, sem conseguir, de maneira nenhuma, estabelecer contato com nossa irmã Teresa de Ávila. Chegando a um ponto em que a nossa irmã Joana de Ângeles chega para Divaldo e fala para Divaldo: então vamos fazer o seguinte, eu vou servir de ponte. Teresa vai passar o conteúdo para mim e eu passo para você. E você recepciona de uma maneira normal, como se tivesse Teresa de Ávila mesmo transmitindo diretamente para você. Inclusive, Divaldo assina como Teresa de Ávila, sem nenhum problema, isso é totalmente natural. Isso é algo assim, nossa, isso parece Eduardo, eu nunca ouvi falar disso. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, como é que vocês acham que Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso recebia as cartas de Jesus?
Ele estabelecia contato direto com Jesus, sintonia com Jesus? De jeito nenhum. Ele se utilizava de quem? De Estevão. Estevão era o meio do caminho. Jesus passava para Estevão. Estevão já estava em uma condição que ele podia se rebaixar o máximo possível para ele chegar até nosso irmão Saulo. E aí Saulo de Tarso trazia as cartas que nós temos, as 14 epístolas que nós temos aí, né? Então, é algo que está no Atos dos Apóstolos e que, nossa, tem todos os cantos da doutrina espírita, você encontra esse tipo de situação. Nós não temos da boca de Emmanuel e nem da boca de Chico dizendo que Emmanuel seria um espírito de terceira classe, mas pelo fato de que Emmanuel tinha ainda que reencarnar, tanto que ele retorna para reencarnar um pouco antes de Francisco Cândido Xavier retornar ao mundo espiritual, nos dá uma grande, vamos dizer assim, ideia de que Emmanuel realmente seja também um espírito de terceira classe, um espírito de sabedoria. É uma classe muito alta, gente. É uma classe muito alta. É que a gente tem... eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não conseguem pegar a profundeza daquilo que Kardec coloca. Eu vou ler para vocês a segunda classe, que é o que a gente chama de espíritos superiores, né? E às vezes a gente coloca espíritos que são de terceira classe, quarta classe, como espíritos superiores. Leiam, vejam o que Kardec escreve sobre espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira a benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. E aí vem o importante. Comunicam-se de bom grado com os que procuram, de boa fé, a verdade, e cuja alma já está, olha de novo, cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam do que são movidos pela curiosidade, ou do que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, e aí isso está até em negrito no meu aqui, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Aí a gente poderia dizer Zoroastro, Sócrates, Buda, Satya Sai Baba, são pouquíssimos, né? No nosso estudo, não está gravado, mas é o estudo do Obreiros da Vida Eterna, nós temos ali a comunicação, no início do livro, trazida por um espírito que é ali declarado como um espírito superior. Ele se manifesta em nosso lar. Como é que ele se manifesta em nosso lar? Vocês lembram? Ele precisou que um grupo enorme de trabalhadores do nosso lar plasmassem um quadro para que ele se manifestasse através daquele quadro em nosso lar para trazer a mensagem. Esse é um espírito superior. E ali, o orientador da época, eu acho que é Alexandre, né, o orientador ali, ele nos diz assim, olha, Asclépios, ele entre 1.200 a 1.500 anos, ele encarna na Terra como um espírito missionário, mas ele vem na Terra a cada 1.200, 1.500 anos, que é mais ou menos aquilo que se espera de um espírito superior. Isso é um espírito superior, tá, gente? Então, é uma coisa bem interessante de a gente conhecer, e eu queria fazer mais um adendo, inclusive, sobre isso, porque Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, quando você abre lá no final, tem as dissertações espíritas. E a dissertação espírita é uma parte do Livro dos Médiuns que é o hors concours, é aquela que, se eu não li o Livro dos Médiuns, leia as dissertações, pelo menos, porque ali tem tudo, né? A dissertação realmente o suprassumo do Livro dos Médiuns. E aí tem a dissertação de número 9. Eu vou ler só um trechinho, vocês vão entender
quem é que está trazendo essa mensagem. E ali ele coloca, né? Deixa eu pegar aqui. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reinam a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levantar-se as ondas. Revelei a divina doutrina, como o ceifeiro reuniu em feixes do bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E isso continua. Lembram? Lá, capítulo 6, o Consolador Prometido do Evangelho segundo o Espiritismo? Aquela mensagem é de lá está em 1968, né? Só que essa daqui é de 1960, foi quando ela foi recebida. E por que eu li isso aqui, gente? Porque eu vou ler a nota que Kardec coloca. Porque a nota é importantíssima para a gente. Isso é importante para a gente, para nós avaliarmos quando nós estamos recebendo. Por que eu estou perdendo tanto tempo com isso? É para nós mesmos nos avaliarmos com quem é que nós estamos sintonizando. Será que estamos sintonizando verdadeiramente com quem está assinando? Vamos ver aqui. Observação de Kardec. Isso foi ele que colocou, não foi eu. Está lá no Livro dos Médiuns, assinado por Kardec. Obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, essa comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir. Então, sob todas as reservas, tão grande seria a insígnia a favor da sua autenticidade, e porque delas muitas vezes se tem abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. E esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de modo algum que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores, ele está falando de espíritos superiores, somente o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito puro, por excelência, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna. E é por essas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome e julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante a publicações desse gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfianças, os seus nomes devem ser acolhidos ou ditados. Seria preciso ser dotado de bem grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de comunicações por ele dadas e considerar-se digno de confiabilidade com eles, como se fizessem como ser seus iguais. Na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa: a superioridade incontestável da linguagem e das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo, e aquele a quem traz o nome ou a desapropriaria, mesmo aquele de quem ele traz o nome e desaprovaria ou não. Existe uma outra nota de rodapé que é do tradutor. Com alguns acréscimos e supressões, notamos que essa mensagem do Espírito da Verdade foi inserida por Allan Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do advento do Consolador prometido por Jesus. Pelo estilo e a elevação da linguagem, muitos, no meio espírito, atribuem esta mensagem ao próprio Cristo. Não quer dizer, gente, com isso, que essa mensagem não seja do Cristo, mas, se ela foi, com certeza, gente, a gente pode dizer que houve ali alguém no meio do caminho, como nós vimos quando Cristo se manifestava para Saulo, tínhamos ali Estevão. Então, possivelmente, poderemos ter ali a presença de um espírito no meio do caminho que fez essa ponte. Agora, um espírito encarnado como nós, de uma ordem como a nossa, fazer ligações com Teresa de Ávila, Bittencourt Sampaio,
Jesus Cristo, Maria de Nazaré. Eu não sei, poder pode, né? Como ele colocou, poder pode. Se você tiver um amigo aí no meio do caminho, poder pode. Você precisaria ter algum amigo aí no meio do caminho que pudesse fazer essa ponte. Porque diretamente, gente, eu aqui vou colocar o meu ponto de vista, vou até falar de novo, vou colocar meu ponto de vista. Diretamente, eu acho pouco provável que um de nós possa fazer uma ligação desse tipo. Por que tanto tempo perdido nisso, Eduardo? Para que a gente possa ser humilde o suficiente e, quando receber uma mensagem em que a assinatura ali é um pouco, eu diria assim, bem acima daquilo que você tem como princípios morais e princípios intelectuais, é melhor parar e pensar duas vezes. Será que realmente é? Eu acho que é um ponto que vale a pena a gente sempre pensar. Porque eu tenho visto hoje muitas obras de psicografia com assinaturas assim que você fala assim, nossa, não sei, é muito difícil. Pode ser que tenha, como eu falei, pode ter tido um intermediário no meio. Tudo bem, pode ter tido um intermediário no meio. Mas assinar diretamente, assim, às vezes a pessoa até fala, não, eu recebi uma mensagem de Maria de Nazaré. Nossa, tudo bem, pode até ser, mas é melhor refletir. E como a gente viu, como Kardec fez, né? Vamos analisar o teor, as palavras. E vocês viram que a análise feita por todo mundo nessa mensagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Cristo Consolador, o teor, as palavras, elas são de altíssimo cabedal, de altíssimo nível. Então, realmente, refletem a um espírito de altíssimo nível. Isso é importantíssimo. Como ele colocou, eles são eminentemente bons, eminentemente sérios, né? Tudo que ele fala está ligado à verdade, ou seja, é algo que a gente precisa analisar com muito cuidado. Desculpe ter tomado tanto tempo nisso, mas eu acho que é um assunto muito sério para a gente simplesmente passar partido, sem que a gente pudesse ali fazer uma análise, ver o que a doutrina fala a respeito disso, né? Esse amortecimento do tom vibratório e tal. O que a doutrina fala a respeito disso? Por que Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns tratam disso com muita delicadeza? Kardec fazer constar isso no Livro dos Médiuns, ali na dissertação ainda, o próprio tradutor fazer uma nova ressalva, quer dizer, é algo muito sério. Não pode ficar assim, simplesmente sem comentário. Precisa ser realmente a gente analisar isso e não sair fora daquilo que a própria doutrina nos coloca. Por isso eu fiquei dentro de Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Eu não caminhei para fora. Eu citei exemplos, coloquei exemplos dentro do próprio cristianismo. Usei Saulo de Tarso, né? Estevão e Jesus, quer dizer, estou dentro ainda da doutrina, eu usei só coisas ali dentro da própria doutrina e a própria palavra de Joana de Anjos que se revela. Não, eu sou um espírito dessa ordem, de oitava ordem, dos benévolos, eu não sou, quando o próprio Divaldo tratou ela como espírito superior, ela falou, não, Divaldo, vamos um pouco mais devagar, eu ainda não cheguei lá, E lógico, se ela tivesse chegado lá, poxa vida, para ele acessar Teresa de Ávila seria 2 palitos. Não é isso que acontece. A gente vê que isso não acontece. Então, a vida do Divaldo ali nos dá uma ideia muito clássica de como isso se dá, como você consegue ter esses acessos. Não é um trabalho assim, exige muito, muito, muito esforço para chegar lá. Espero que tenha valido, gente. Vamos um pouco adiante para a gente continuar. Comentário do amortecer o tom vibratório, né? Um espírito que já tem alcançado um nível evolutivo elevado, como no caso narrado por André Luiz, pode, através da sua força mental, tornar denso o seu perispírito, graduando sua densidade conforme a necessidade. Em termos, né? Não dá para baixar demais, né? Tem alguns que não tem como, eu citei os exemplos. Lembremos no livro Libertação, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, de Uma Cidade Estranha. André Luiz, Eloy e o instrutor Gúbio utilizam exatamente esse recurso em socorro às criaturas daquela região. Eles passam praticamente aquele capítulo todo fazendo um adensamento do seu perispírito para eles se parecerem com os espíritos que estavam naquela região e poderem serem vistos por eles, porque eles não eram vistos. Até aquele momento, eles não eram vistos por ninguém naquela região, porque o seu perispírito era muito quintessenciado. Então, um outro
ponto importante que a gente pode olhar. Comentário sobre perispírito do livro dos Alminos Inerman, né? Sendo matéria plasticizada, o perispírito pode ser moldado pela simples manifestação da vontade do espírito. Realmente, aquilo que a gente ouve falar, que, às vezes até mesmo em reuniões mediúnicas, quando se expressa, um irmão aparece, alguém que está lendo, sendo atendido, fala, nossa, mas você está muito mais jovem. Sim, porque o espírito ele pode ali alterar a constituição do seu perispírito, por ele ser muito plasticizado, muito plástico, de uma maneira muito simples, pela vontade. É claro que a força dessa manifestação de vontade depende da evolução do espírito. Ele não consegue fazer isso de maneira assim, sem treino. Ele precisa ter um treino para isso, né? Um espírito pouco evoluído não tem essa capacidade. O seu corpo perispiritual é plasmado conforme o direcionamento dado pelo seu psiquismo, ou seja, como ele se via, pronto, acabou. Ele não consegue ir, vou ficar mais jovem, vou envelhecer um pouco mais, vou crescer a barba, melhorar o cabelo. Não. Se ele ainda tem o seu psiquismo, desculpe os carecas, mas se ele ainda tem o seu psiquismo, que ele é um careca, e ele não consegue aí se imaginar com um cabelo bonito e tal, desculpa, vai aparecer careca mesmo. Não tem jeito. Independente de qualquer manifestação de vontade. Retornando ao nosso livro, né? Influencia Clementino agora a vida cerebral do condutor da casa, Raul Silva. A maneira de musicista emérito, manobrando respeitoso, um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Percebem que ali agora, essa imagem do Projeto Imagem é muito bonita, né? Porque ela mantém ali, nós estamos a 2 minutos das 8 horas da noite, nós estamos vendo ali Clementino fazendo uma ligação mental com o nosso irmão Raul Silva. Percebem que o cérebro de Raul Silva vamos dizer assim, irradiando aquilo que a gente já leu, aquela luminescência que ali foi já descrita por André Luiz. E vocês percebem que Raul Silva, que Clementino, ele continua no estado vibratório dele particular. Ou seja, não só a região da cabeça, mas todo o corpo irradia, está irradiando luz. Ou seja, é um espírito realmente de uma hierarquia bem mais alta, né? E que está ali se esforçando muito para rebaixar o seu padrão vibratório e fazer essa sintonia com o irmão Raul Silva. Essa ideia, essa visão dessa figurinha do Projeto Imagem, ela nos ajuda a tirar todas as nossas dúvidas, né? Desse processo, dessa primeira ligação. E vocês vão perceber para que é essa primeira ligação. É a prece de abertura, né? É a prece que vai ser feita pelo nosso irmão Raul Silva. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbavam de luminosidade intensa, embora diversa. Se a gente voltar para trás, aquilo que eu descrevi, né? Vocês podem ver que aqui, ó, no cérebro dele, nimbando, essa luz que se irradia, e o irmão Clementino continuando mantendo o seu padrão vibratório, né? Apenas um pouco mais, vamos dizer, adensado, fazendo essa ligação. Muito bacana isso, né? Realmente a imagem ali do Projeto Imagem, ela ajuda a gente a compreender. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando bênção divina, com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, e imprimindo-lhes diminutas variações. Entre parênteses, o que eu coloquei, né? Excelente sintonia com pouca expressão anímica. Ou seja, da maneira que ali o nosso irmão Clementino, passava essa, vamos dizer assim, esse pensamento, essa ligação mente a mente, o nosso irmão Raul captava aquilo de maneira natural. E interessante, gente, que muitos desses nossos irmãos se diziam assim, eu não tenho mediunidade nenhuma. Não tenho mediunidade nenhuma. E aí ele faz uma abertura que você fala assim, meu Deus, imagina se esse cara tivesse mediunidade. E é exatamente isso que acontece, né? Essa ligação mental, e a pessoa nem percebe, né? E ela recebe essa influência, e lógico, ela recebe, ela tem aquele pensamento, e lógico, algumas palavras ela desconhece, ou a ideia, às vezes, ela não tem a mesma linha de raciocínio, lógico, né? O outro tem uma linha de raciocínio um pouco mais elevada, então há algumas pequenas variações, o que a gente chama de expressão anímica.
Essa expressão anímica, ela vai se tornando cada vez menor à medida que você vai desenvolvendo um melhor raciocínio, vai desenvolvendo um vasto cabedal de conhecimento, principalmente na área linguística. Quando você tem um conhecimento da linguística bem forte, você consegue expressar de uma maneira muito mais fácil o pensamento desses espíritos, desses irmãos que se manifestam, né? Quem está acostumado, por exemplo, a ver as palestras do Simão Pedro de Lima, Simão Pedro de Lima diz que ele é uma porta, ele não tem nenhuma mediunidade, é papo furado, né? A gente sabe muito bem disso, né? Ele tem uma sintonia muito grande com o mentor dele, e por ele possuir um vasto cabedal de conhecimento na área de linguística, ele consegue exprimir de uma maneira muito bela, de uma maneira que você se sente floreado pelas palavras, né? É algo muito bonito. É como aquelas palestras que Divaldo fez ali no início, né? Que ele falava ali como um papagaio, desculpe o termo, né? Do nosso irmão X lá, do Humberto de Campos. Você imagina um catedrático da Academia Brasileira de Letras, né? Trazer uma palestra. Deve ser algo assim que deveria ficar gravado para a eternidade, né? Algo muito bonito, né? Então, essa condição, ela é natural, tá, gente? Desculpa se eu estou falando para as pessoas assim, que falam assim, eu não tenho mediunidade nenhuma. É só você parar um pouquinho para você analisar que na hora que você abre a boca para fazer a abertura dos trabalhos, que parece que as coisas vão surgindo na sua mente, e você vai tendo ali uma expressão mais ampla, você vai fazendo um acolhimento mais amplo, mais belo, com palavras mais... colocar Gente, é lógico, essa sintonia está ali presente. Ela está ali presente. Todos nós, de uma maneira geral, temos uma mediunidade. Algumas são mais ostensivas no caso da psicografia, da psicofonia, são da materialização, da cura, que têm, assim, efeitos que são patentes ali, muito visíveis, né? Mas outros, a grande maioria, são mais a intuição. E essa intuição, ela é algo comum a todos nós. É algo muito comum, tá, gente? Muito comum. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. A prece de abertura, ela tem realmente esse efeito de formar ali a psicosfera, né, o grupo que vai compor todo o trabalho, e essa união entre os mentores e guias que acompanham-nos individualmente. Podem ver que a foto aí, desculpa a foto, o trabalho do Projeto Imagem aí, ele nos mostra assim de uma maneira muito clara que muitos ali têm assim o seu mentor, o seu guia ali do lado, já fazendo essas ligações mentais, como foi feita com o próprio irmão Raul, agora há pouco tempo atrás. Mais à direita, nós vamos ter dois casais que vão ser atendidos, que vai ser objeto de a gente estudar nos próximos 2 capítulos, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre essa formação, que não é uma formação muito comum, mas para a época do livro, 1949, era uma formação ainda comum. Hoje não é mais uma formação comum. Mas isso a gente vai falar lá na frente, tá, gente? E vocês vão vendo que ali, com os psicoscópios, cada um está com um psicoscópio, você tem André Luiz e tem o nosso irmão Hilário, que estão mais à direita da imagem, né, observando e nos descrevendo exatamente isso que o Projeto Imagem aí nos coloca, nos ajudando a compreender um pouco mais como é essa formação. Nós estamos aí praticamente às 8 da noite, praticamente iniciando os trabalhos. A prece foi proferida e os trabalhos ali estão no início. Como eu falei, são minutos que aqui vão traduzir-se num capítulo inteiro. De tão belo e de tantas coisas que acontecem ali, são muitas coisas acontecidas. Terminada a oração, acerquei-me de Silva, ele chega perto do Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico, no campo físico dele, né? E observei-lhe, então, todo o busto, a área do peito, inclusive os braços e as mãos, sob vigorosa onda de força, a irriçar-lhe a pele, arrepio dos pelos, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Me digam trabalhadores de sessão mediúnica que nunca sentiram esse agradável calafrio e que nunca sentiram esse arrepio de pelos.
Gente, isso daí é o que nós estamos estudando. É exatamente essa assimilação das correntes mentais. A gente está trabalhando exatamente sobre isso. É para a gente entender que ali estão fazendo a sintonia, a assimilação das correntes mentais, estão ali fazendo esse processo de equilíbrio. Alguém está se rebaixando um pouco mais, nós estamos nos elevando pela oração, e estabelecendo vamos dizer, essa sintonia. E essa sintonia, quando efetivamente realizada, normalmente algumas pessoas sentem esses arrepios, esse calafrio, como ele disse assim, numa doce excitação, de um agradável calafrio. Parece que você, nossa, me senti agora, consegui, fechei esse campo vibratório, fechei essa sintonia, né? Então, e isso é interessante, né? Você percebe que ele está descrevendo coisas que acontecem e que muitos de nós já passamos e às vezes nem pensamos, né, sobre isso. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, o plexo gástrico, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Ou seja, o centro, o plexo gástrico, que é esse que fica mais aqui, que na figurinha aparece como o esplênico, né? E também chamado de gástrico, né? É que por onde realmente há essa troca de energias mais direta, porque são energias mais densas. E ele recebe essas energias e sobe pela espinha, vindo até o cérebro. E aí no cérebro ele desce, né? Essas energias elas são transmutadas e ele ali sai na forma das palavras, né? Então as palavras elas vão conter essa energia. É isso que ele está querendo dizer, né? Que essa energia ela faz esse circuito, né? Até o cérebro e são expressadas pelas palavras. Essa parte ela vai começar agora e um estudo um pouco mais denso que eu vou colocar sobre os comentários sobre os centros de força. É importante a gente estudar os centros de força porque nós temos 7 centros principais, 7 centros de força. E conhecer esses centros de força vai nos ajudar um pouco, principalmente para nós que trabalhamos lá no CETRELV e que utilizamos os recursos da cromoterapia. Cada um desses centros de força, eles vibram numa determinada frequência, que essa frequência, visto pelos nossos olhos, corresponde a uma determinada frequência luminosa de um grau de cor. Então, azul, amarelo, verde, vermelho, cada um desses centros, ele tem essa energia que, visto pelos olhos espirituais, elas vão dar aquela nossa aura mental. Eu vou deixar para abrir isso semana que vem, afinal de contas já são 9h05, onde nós vamos comentar um pouco sobre esses centros de força. Todo o trabalho dos centros de força, ele foi tirado de um livro, de uma obra de André Luiz, que se chama Entre a Terra e o Céu. Essa obra de André Luiz, na verdade, eu vou fazer um spoiler bem pequenininho, porque o ideal é ler a obra, tá, gente? Mas o spoiler é bem pequenininho. Essa obra, na verdade, ele fala sobre os centros de força, mas o foco da obra não era bem isso. O foco da obra era a prece de uma criança que fazia a Deus, estava pedindo a Deus, essa criança pedia a Deus, pela sua madrasta, que estava passando por grandes dificuldades de saúde. E ele rezava, desculpa, tá tudo errado. A prece que ele fazia era para a mãe dele desencarnada, para que ajudasse a mãe dele, a madrasta dele encarnada, que passava por dificuldades. Estava com grandes dificuldades de saúde. Agora, o que o menino não sabia é que a madrasta que passava por essas dificuldades estava sendo obsediada pela mãe, a qual ele estava orando. Agora, toda a oração, gente, ela chega aos ouvidos de Deus. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, no hálito divino de Deus. E essas preces chegaram até Deus. E por isso o livro. Então, leiam o livro. Tá? Agora, dentro do livro, há um trabalho maravilhoso sobre os centros de força. E é dali que eu retirei esse trabalho dos centros de força para a gente estudar. Mas por que também isso? Se vocês voltarem um pouquinho atrás, ele está falando sobre o plexo gástrico. Ele está falando sobre esse esplênico, também chamado de esplênico. E nós vamos falar no decorrer do nosso estudo
e do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos, ora está falando, por exemplo, do coronário, ora falando do frontal. Quando nós formos estudar a psicofonia, nós vamos estar falando, ele vai falar do plexo laríngeo. Quando nós estivermos ali fazendo um atendimento em que os sentimentos estão sendo expressados pelo médium, ele vai falar do plexo cardíaco, ele vai falar sobre uma sintonia de uma já no próximo capítulo, de uma sintonia mais de mente a mente, ele vai falar sobre o plexo frontal. Ou seja, daqui para frente ele vai toda hora estar falando sobre plexo frontal não, sobre a glândula que está ligado ao centro de força frontal, que ali não tem plexo, ali é uma glândula. Então, isso é importante. A gente vai precisar dar pelo menos vamos dizer assim, uma sapiada em cima disso, porque senão a gente vai deixar só na leitura. E eu não acho nada bacana deixar isso só na leitura. Já que a gente está fazendo um estudo do livro, estamos nos aprofundando um pouco sobre o livro, vamos entender, então, o que é que o nosso irmão Aulus está falando. Como é que esse negócio está fazendo mesmo? Ah, então quer dizer que as energias que ali o Clementino está irradiando estão entrando pelo gástrico, pelo esplênico, subindo pela espinha, vindo até o cérebro e sendo manifestadas pela boca? Sim, é isso que ele está falando. Ah, mais um pouquinho mais para frente, ele vai falar do efeito do passe. Nós vamos falar ainda nesse capítulo. Ah, quer dizer que quando você recebe um passe, o passe é dado sobre o coronário. O coronário vai representar como se fosse uma grande caixa d'água. Ele vai acumular toda aquela energia e depois ele vai distribuir pela espinha para todos os outros centros. Frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, ou básico, ou gástrico, né? Desculpa, o esplênico, o gástrico, lá embaixo o básico. Eu fiz uma confusão, né? O gástrico aqui, ele está ali embaixo, né? Naquela região mais embaixo. E o esplênico, ele está sobre o fígado. Então, isso daqui a gente vai, na próxima semana, a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo e ver como isso funciona. Para que daqui para frente, quando o nosso irmão Aulus falar, não, ele agora está está trabalhando sobre o frontal do nosso irmão, ele está agora trabalhando sobre o laríngico, para que haja ali a manifestação psicofônica. Quando ele falar isso, a gente, opa, já sei o que é. Já estou sabendo. Isso aí está lá no corpo físico, tem também lá no corpo vital e tem também lá no perispírito. Em cada um dos pontos tem um nome diferente, mas tem tudo ali. Então a gente já vai dar uma olhada nisso, para quando a gente chegar nesse ponto, opa, já estou ciente, já sei o que é. Não dá para mim entender, eu já sei do que é que ele está falando. Tá? Então isso é um convite que eu faço para a semana que vem a gente continuar a partir desse ponto. Nós não andamos muito, nós fizemos aí praticamente um terço do capítulo. Vamos ver se a semana que vem a gente consegue fazer pelo menos toda essa parte dos plexos, estudar esses plexos todos. E se der até o final, também se não der, gente, são 54 slides, né? Tem muita coisa. A gente faz uma outra aula, não tem problema nenhum. Esse, como eu disse, é um dos capítulos mais densos. É 2 minutos, né? Um capítulo. Eu até falo assim, nossa, tanta densidade para 2 minutos, né? Porque é o início dos trabalhos, né? E tanta coisa importante, tanta coisa que traz ali conhecimento para a gente. Eu falei, eu não posso deixar isso sem aprofundar, sem esmiuçar isso, porque isso vai ser muito importante para o resto do livro, senão o resto do livro fica penalizado. É o convite que eu faço para a semana que vem. Eu vou parar por aqui e vou abrir para a gente fazer os comentários que se fazem necessários e compartilhar ideias, tá bom, gente? Deixa eu só sair do nosso stop share. Abro para vocês. Peço desculpas aí, a minha internet hoje estava meia... Não sei se teve mais cortes aí. Bom, essas sensações que são descritas aí no final, arrepio e etc., né? Essas sensações já são as velhas conhecidas, já de todas as aulas práticas minhas, né? Então, a gente já sabe que esse é o sintoma de que vai começar a comunicação. Engraçado é que eu fico assim por horas magnetizado ainda, como se eu tivesse entrado num campo de força magnética muito forte, e isso perdura, isso fica por 3 horas. No começo, quando eu despertei a minha mediunidade, isso demorava dias, tá? Demorava 2, 3 dias para assumir.
eu ficava como se eu tivesse carregado de energia e aquilo me perturbava um pouco, porque fazia com que eu visse coisas que eu não precisava ver, né? Não desejava, mas a gente via, porque o campo, a psicosfera estava engrandecida, né? Como é que se fala? Dilatada, né? E eu conseguia perceber muitas coisas que não são normais, né? A gente via e percebia as coisas. Muitas vezes eu saí da aula prática à noite, eu passava na rua, então eu via os espíritos na rua, parados, nos lugares, assim, e de uma maneira que não dava para a gente perceber se era mesmo uma pessoa encarnada que estava ali ou se era um espírito. Quando a gente chegava perto, que a gente via que, na realidade, aquilo era energia e a energia em movimento. Então, eu passava direto, mesmo porque o espírito também não estava me percebendo ali, né? Então, não deixava de ser uma extensão da aula, né? A gente continuava aprendendo, depois saía de lá. E isso, com o tempo, acontece com todos, né? Com a prática, né? Isso vai se aperfeiçoando, vai se abrindo, né? E a gente vai aumentando a sensibilidade, né? E vai percebendo isso. Para uns é uma coisa que é rápida, né? Para outros demora mais, né? De acordo com o grau de sensibilidade. Todas essas coisas que a gente falou aí sobre a cromoterapia, eu, antes de começar a estudar os livros de Kardec, eu já conhecia, sabe, de outras áreas. Eu vinha de outra área, mas eu já conhecia todas esses chakras, já conhecia as cores, os efeitos, etc. O trabalho de terapia mesmo, né? Então, isso não foi estranho para mim. Foi só assimilar e juntar isso com o trabalho, né, que a gente já vinha iniciando, né? Então, isso ajudou bastante a gente também, né? Mas nada é perdido, né? É isso que eu quero dizer. Nada é perdido. Todas essas aulas que nós estamos tendo, é muito conteúdo? É sim. Mas isso, num determinado momento lá na frente, vai nos ser muito útil, porque nós vamos recordar do que está sendo ensinado hoje, mesmo que em partes, nós vamos correndo atrás para estudar de novo, para poder reavivar a memória e poder entender o processo que está ali acontecendo com a gente. Então tá aí, todas as aulas estão sendo ótimas. Essa aula eu achei que foi excepcional, porque mostrou também o trabalho de uma equipe espírita, né? Um trabalho que a gente já conhece, né? Mas que é feito com um mentor ali, né? Orientando os trabalhos e fazendo uma coisa mais dirigida, né? Apesar que todas as aulas práticas são assim também, né? Tem um mentor na sala e, às vezes, tem muitos alunos na sala com a gente, tá? Como o Eduardo falou no começo. Todas as aulas que nós temos, todas as classes em que participamos, os espíritos estão lá. Eles estão lá para aprender também. Para eles é muito importante aprender, porque quando eles fazem o plano de reencarnatório deles, eles vão considerar tudo isso que foi aprendido, tudo que foi ensinado para eles, para poderem encarnar e distribuir as tarefas para eles poderem se autoaperfeiçoar. Então tá aí, nada é perdido nem para eles e nem para nós, né? E a gente não pode perder de vista essa consciência de que nós estamos trabalhando com duas classes, uma com pessoas encarnadas e outra com os nossos irmãos encarnados. Eles têm a curiosidade de vir e participar das aulas. Muitos deles participam de todas as aulas, tá? Fica aí, então, a minha intervenção. Obrigado, Francisco. Realmente é bom compartilhar essas. Eu mesmo, ainda hoje, sinto um pouco sobre os plane, como se ele de vez em quando tivesse uma energia, como se estivesse vibrando. E ainda hoje, ainda sinto. Lógico que depois de praticamente 30 anos na doutrina espírita, você vai aprendendo, você vai controlando isso, como
o Francesco colocou, né? A gente vai aprendendo a controlar isso daí e você vai minimizando isso, vai tornando isso, vamos dizer assim, essas conexões vão se tornando mais, vamos dizer assim, cotidianas, mais fáceis, né? E não deixam tantas pontos. Mas ainda assim, o calafrio ainda a gente sente esse rijar normal, né? E principalmente essa conexão no esplênico, desculpa, no básico, no gástrico, né? Ela aparece ali, às vezes muito forte, às vezes no próprio coronário, quando você está dando uma manifestação de um espírito que está trazendo ali um sofrimento muito forte, você, como se fosse compartilha aquilo, né? A gente vai comentar um pouco mais adiante, se é algo que vai ser ainda tratado quando a gente for mais lá na frente nas próprias manifestações. Por isso que eu acho importante a gente, penso que é importante a gente estudar os plexos, os centros de força, né? Porque eles vão realmente nos auxiliar nessa compreensão. Alfredo e Fátima, por favor. Eduardo, uma dúvida. Eu entendo o seguinte, por toda a explanação que você fez, nós temos essas situações, o contato de espíritos mais elevados com esses trabalhos que são feitos nas casas, né? Essa reunião que a gente está estudando é um exemplo. Mas o que me ocorre como dúvida é o seguinte, gostaria de ver o seu entendimento sobre isso. Quando existe um tratamento acontecendo dentro dessas reuniões e os encarnados ali presentes, né, auxiliados pelo plano espiritual, eles acabam tendo o contato com esses espíritos no sentido do auxílio. Há alguma alteração de faixa vibratória, como acontece dos planos mais elevados, os inferiores, os menos elevados? Você entende que há esse trabalho do plano espiritual para que o encarnado que está ali presente na reunião possa atender esse espírito menos elevado? Como é que você vê isso? Bom, eu vou tratar com duas situações. A primeira delas, por exemplo, numa sessão de desobsessão. Os espíritos que ali se manifestam pelos médiuns através da psicofonia, né? Normalmente ali estão num padrão vibratório que não é muito diferente do padrão vibratório que nós nos encontramos. Ou, às vezes, o próprio médium, ele precisa ou se rebaixar um pouco ou manter no seu equilíbrio, e você vai conseguir estabelecer ali o trânsito mediúnico sem grandes problemas. Um espírito que vem no final para trazer, por exemplo, através de um médium, trazer uma comunicação para o grupo. Se ele for um espírito muito elevado, ele vai fazer como fez o nosso irmão Clementino. Ele vai tentar abaixar o máximo possível do seu estado vibratório, esperando que o médium ali da sessão, em oração, tente elevar o seu padrão vibratório e consiga estabelecer a sintonia e ali trazer a mensagem que ele gostaria de trazer. Não sendo possível isso, como ele procede? Ele se utiliza de um outro mentor ali da sala, que esteja num padrão vibratório um pouco mais baixo, ele transmite para que esse se rebaixa um pouco mais e faz o contato com o médium que ali vai trazer a mensagem. Ele se utiliza de um terceiro. Da mesma maneira como eu coloquei Saulo de Tarso e Jesus, utilizando de Estevão ali no meio caminho, ou como nosso irmão já colocou da própria voz dele, de Valdo Pereira Franco, com relação à nossa irmã Teresa Dávila, que ele não consegue sintonizar, mas ele se utiliza dos recursos de Joana de Ângeles. Teresa fala para Joana e Joana transmite o pensamento para Joana e Joana transmite o pensamento para Divaldo. Então, esse é um processo comum que acontece dentro de uma sala de desobsessão sem grandes problemas. Pode também, quando a gente fala, como você citou... Que legal. Espera só um pouquinho. Quando você citou o caso de por exemplo, de uma cura. Me parece que você tocou nesse assunto. Na cura,
os espíritos vão utilizar dos potenciais mediúnicos que as pessoas que estão ali oferecendo, que seriam os potenciais mediúnicos referente ao ectoplasma. Nós vamos estudar um pouco mais além. Cada um de nós fornece um tipo de ectoplasma diferente, uns mais densos, outros menos densos. E a espiritualidade utiliza-se daqueles recursos para fazer os trabalhos. Ah, mas quando há comunicações ou quando um médium está atuando, eles vão também usar dos mesmos recursos. Eles vão baixar o padrão vibratório até tentar estabelecer com aquele médium que está fazendo o trabalho de cura, tentar fazer sintonia com ele, para que ele seja o instrumento para fazer o trabalho de cura, ou não havendo essa possibilidade, ele vai se utilizar de um terceiro da equipe. É como se tivesse, por exemplo, um cirurgião responsável. E aí você tem diversos médicos da sua equipe que são graduados, que você tem plena confiança neles, e de repente eu não consigo me sintonizar com o Joãozinho, porque o Joãozinho hoje ele teve uns problemas em casa, ele está aqui de bom coração, de bom grado, ele quer fazer o trabalho por amor, mas ele não está conseguindo sintonizar bem comigo, hoje ele não está muito bem. Então, eu sou o cirurgião-chefe, eu vou falar com o meu, por exemplo, o meu assistente, olha, sintoniza com ele, eu te passo mentalmente o que é para fazer, você passa para ele, para que a gente possa estabelecer uma sintonia e possa levar esse trabalho com mais tranquilidade. Então, por isso que a gente sempre fala, nossa, tem uma equipe mediúnica que nos assiste. Sim, tem um coordenador, normalmente lá no CETELV nós temos um espírito que é o espírito coordenador, por exemplo, na segunda-feira, que é um trabalho de desobsessão que eu dirijo, o coordenador é o irmão Batuíra. Mas tem uma equipe enorme, e às vezes, eu até às vezes vejo a equipe, tem médicos, assistentes, enfermeiras, e é esse grupo mais que trabalha diretamente com a gente. Poucas vezes você vê o mentor em si fazendo um trabalho mais direto. Por quê? Ele está sintonizado com todos da equipe. E nessa sintonia, ele fala, você atrás disso, você aquilo, aquilo outro. Ele coordena, a função dele é coordenar. Ele coordena os trabalhos para que os trabalhos possam se transcorrer com naturalidade. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que se preocupar em se elevar ao máximo que a gente pode. E a sintonia vai se dar. Se não se der diretamente com o responsável, com o espírito, o mentor, o espírito guia, alguém ali com certeza vai estar interagindo para que a gente leve o trabalho adiante. É o que eu penso, e é o que eu tenho visto, né? Eu não tenho uma evidência muito grande como a do Francesco, a minha evidência é muito fechada, mas eu tenho a minha... eu tenho psicofonia e psicografia, mas como eu sou um médium semiconsciente, às vezes eu me vejo junto deles e ali eu vejo como eles conversam, como eles vamos dizer assim, esse fluxo mental, eu vejo como esse fluxo mental ali está se transitando entre um e outro. Existe um trânsito muito rápido, né? E é muito comum, às vezes, o doutrinador, quando eu estou trabalhando, né, como médium de psicofonia, o doutrinador depois falar para mim, houve um diálogo, você recebeu uma pessoa e um outro espírito que estava na sala, que era um familiar, veio falar com ele e vocês travaram um diálogo. E eu fiquei um pouco aguardando enquanto havia esse diálogo. E eu percebo muito esses diálogos, principalmente quando eles estão num padrão vibratório muito próximo do que está acontecendo. Esse diálogo, essa comunicação mental, ela faz parte de um conjunto, e você consegue sintonizar, porque está tudo mais ou menos no mesmo padrão. No mesmo padrão. Um pouco mais adiante, no capítulo 12, ele vai voltar à tona sobre isso, quando ele fala assim, olha, que é o caso do médium que eu estou descrevendo como o meu, que alguns médiums, eles, quando estão dando manifestação, eles estão como uma antena que captam tudo que está acontecendo ali, mais ou menos naquele padrão vibratório em que eles estão vibrando. Então, tem um monte de comunicações acontecendo. E o que ele vai falar? Que é aconselhável para esses médiums que eles fiquem com o foco mais dirigido ao trabalho que eles estão realizando. Porque senão eles vão começar a pegar conversas que estão acontecendo em outros, porque muitos espíritos, seu Alfredo, eles não passam pelo médium para ser esclarecidos. Muitos são esclarecidos ali no próprio grupo espiritual mesmo, porque eles veem as comunicações do outro e chegam para o médico ou para o assistente que está ali ao lado e perguntam, não, mas o que está acontecendo ali?
realmente aconteceu dessa maneira? E ali eles começam a travar esse diálogo. Por isso que a gente fala que um é atendido, mas são, às vezes, dezenas, centenas, porque levanta nos outros a curiosidade. Pô, eu vi que ele estava conversando com fulano tal, e apareceu ciclano e travou tal. Isso aconteceu mesmo, e o espírito está ali do lado dele. E aí, não, aconteceu tal. E aí começa o processo de esclarecimento. Então, é um sendo esclarecido pelo médium e pelo doutrinador, né, pelo esclarecedor, mas às vezes dezenas ali. E se você abrir a sintonia, você capta todo mundo. E aí, no capítulo 12, ele vai nos dizer assim, olha, procure manter a sintonia com quem você está ali trazendo a informação. Porque se você abre muito, você acaba catando tudo. E aí pode ficar um pouco mais complicado. Vai ter um pouco mais disso lá no capítulo 12. Não sei se eu consegui trazer um pouco de como funciona a mecânica, mais ou menos, disso. Não, seguramente. Grato aí pelos esclarecimentos. Perfeita explicação, Edu. Foi descrever o que realmente acontece ali dentro, pelo menos o que eu tenho percepção também. É interessante que você deixou bem claro que numa sala de desobsessão, por exemplo, a comunicação é até um pouco mais fácil porque a energia que tem lá é muito próxima da gente, né? Às vezes um pouco mais baixa, às vezes um pouco mais alta, mas a energia é bem próxima da gente, então a comunicação se torna mais fácil. E quando é numa comunicação que vem de um espírito mais elevado, a gente às vezes nem percebe, você tem que estar bem concentrado para sentir a presença, para sentir a aproximação, porque é bem suave a aproximação, quanto na incorporação, para você dar passagem para um espírito lá que está em processo de obsessão, ela é muito forte, ela é bem parecida com a nossa. Interessante também o que você falou, na sala de cura, por exemplo, o que acontece, não são só aqueles que estão eventualmente nas macas lá que estão sendo tratados. Às vezes, a sala está cheia e tem várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. Não são só os trabalhadores ali, a equipe espiritual também é muito grande e está trabalhando não só nos irmãos encarnados, como nos desencarnados também. E, assim, quem tem a oportunidade de vê quanto é grande e como, apesar de ser um trabalho com muita gente, como é extremamente organizado, como eles se organizam de uma forma assim perfeita, numa harmonia perfeita, onde tudo acontece no tempo certo, tudo termina no tempo certo. Por isso, nós temos que também cumprir o tempo, né? É importantíssimo que a gente trabalhe junto com a espiritualidade, a gente tem um tempo para trabalhar, que começa o trabalho naquele tempo e termina naquele tempo. E outra coisa que você comentou que é muito interessante, que eu já vi acontecer muito, por exemplo, essa comunicação do mentor. Muitas vezes o espírito que dá a comunicação, ele diz assim, ó, o espírito tal mandou dizer, o espírito tal está dizendo assim, assim, assado. Ele está em comunicação com o mentor e está passando a mensagem do mentor. Isso acontece muitas vezes. Obrigado, Marco Antônio, por trazer essas informações. O Marco Antônio, logo, mais um capítulo, ele já vai estar fazendo um capítulo com a gente. Ele também é um convidado nosso, dos nossos estudos. Ele trabalha lá no CETELV e tem vou repetir, muita experiência para compartilhar com a gente. Ele, muito tempo antes de que eu começasse vamos dizer assim, na direção de trabalhos, ele já tinha isso há muito tempo. Então, ele vai trazer, tem muita coisa que ele pode compartilhar com a gente e, com certeza, a gente vai ter um enriquecimento muito bom na nossa aula. Mas até hoje eu não tenho a didática que você tem. Não, mas a experiência é muito importante. Você vai contar casos e esses casos são importantes para nós. Os casos são importantes. Isso, porque são coisas que a gente vai vivenciar, né? E a gente aprender. Exemplifica, né? Com certeza. Bom, gente, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Semana que vem a gente vai voltar nisso. Como eu falei, esse capítulo é um capítulo muito denso.
A minha preocupação maior hoje, não sei se vocês perceberam, era com relação realmente a essa sintonia. E a gente que está começando, principalmente aqueles que estão começando, para eles perceberem, né, os espíritos com os quais eles estão ali se associando, com os quais eles estão fazendo sintonia, porque é muito perigoso, né, para o médium cair numa fascinação, né? E o médium fascinado é uma obsessão muito complicada, né? Quando ele diz assim, não, eu recebo, só eu no meu grupo recebo psicografias de Maria de Nazaré, ou só eu recebo psicografias de Bittencourt Sampaio, né? Puxa vida, é algo muito complicado, sabe? Isso é uma fascinação. O cara se enche de orgulho. Ele se acha, eu sou a última bolachinha do pacote, gente. Não é assim não. Não é assim não. E quantas vezes a gente já viu isso, hein, Edu? Não é assim não, sabe? Olha, eu já recebi psicografias que eu acabei de fazer, tal, e no final teve uma assinatura de alguém, eu peguei, depois que terminei, eu lia, amassei e joguei fora. Falei, não, nem vou passar para alguém isso aqui, porque não condiz. Não condiz, simplesmente não condiz. Não, teria que ser, para ter assumido aquele nome, precisaria ser eminentemente pura, eminentemente boa, eminentemente rica na linguagem. Não, não dá para ser. Simplesmente não dá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não se envaidecer, não achar, não sou a última bolachinha do pacote, estou muito longe disso. Como eu falei quando eu li a Ordem dos Espíritos, né? Eu falei, olha, estou mais lá, eu não cheguei a bom ainda, estou lá nos imperfeitos, tá? Então, não me tenham como modelo, não me tenham nada como guia, porque modelo e guia é Jesus, pelo amor de Deus, eu ainda estou na classe dos imperfeitos, tá? Eu sei que eu estou lá, tenho consciência disso, mas vou me esforçar. Quem sabe um dia eu chego na classe dos bons. Quem sabe? Vamos tentando. Vamos trabalhando. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Agradeço ao Alfredo, à Fátima por terem colocado a dúvida. É uma dúvida muito pertinente, que ajudou a gente a ir mais a fundo. Obrigado pela dúvida. Agradeço ao Francesco, normalmente, pelos seus comentários, também muito pertinentes do grupo. E a todos, principalmente Marco Antônio, a todos vocês que ficaram até agora, meu muito obrigado. Porque a gente não consegue, ninguém faz nada sozinho, só com vocês mesmo, que a gente vai podendo desenvolver e fazendo os nossos trabalhos. Então, nossa, eu agradeço do fundo do coração por todos vocês e por vocês estarem aqui estudando, nos ajudando juntos a chegarmos a algum entendimento dessa obra. Porque a todo momento que eu paro para escrever ou fazer os slides, eu penso em cada um, porque eu falo, poxa, eu preciso trocar essa palavra por um sinônimo, porque fulano de tal pode ser que não compreenda bem. Não, eu preciso fazer um comentário, porque eu acho que pessoa essa, aquela pessoa, ainda não conseguem chegar nesse ponto. Então, eu preciso comentar isso um pouco mais profundamente, para que aquela pessoa também possa entender o que eu estou querendo dizer. Então, minha preocupação sempre é essa. Por isso que esse capítulo ficou enorme, né? Porque eu fui me preocupando com cada um, pensando, olha, para atender fulano, eu vou precisar melhorar isso. Para atender ciclano, eu vou precisar trazer um exemplo. E é assim que eu vou construindo. E por isso que eu falo, muito obrigado a todos vocês, porque com isso eu também vou aprendendo. Vou aprendendo, principalmente quando eu vou fazer uma palestra, uma oratória, que eu tenho que falar de uma maneira que seja clara para todo mundo, que possa atender a todo mundo, que eu possa trazer algo que eu enriqueça com sinônimos e principalmente com exemplos que todo mundo possa compreender, porque senão, o que adianta? Estou falando só para as paredes? Não, tem que falar para todos. Tem que falar algo que seja sustentável. E isso eu tenho que agradecer a vocês, porque é um grupo bastante heterogêneo, tem de todos os graus, e isso me obriga a ser o máximo, trazer o máximo do possível, né, para atender todos os corações. Muito, muito obrigado. Passo a palavra para vocês, quem puder, por gentileza, fazer o encerramento para nós hoje. E a semana que vem a gente continua. Semana que vem, uma semana, vai ser uma parte muito legal e vai ser assim, muito interessante, principalmente para os nossos trabalhos. Quem trabalha com cura, nossa, cura e cromoterapia vai ser
Show de bola, conhecer plexo, centros de força, centro vital, cor. Nossa, vai ser muito legal. Quem pode fazer para nós o encerramento? Por favor, Alfredo. Nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, os anjos guardiões, nossos mentores, todo o plano espiritual que acompanha esta aula, todos os esclarecimentos. Agradecer o acompanhamento do nosso irmão Eduardo, nas orientações de todas essas informações e conteúdos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo nos aprendizados, nos estudos, que nós possamos colocar todos esses ensinamentos em prática, em prol do progresso da doutrina de Jesus, para a doutrina do nosso Mestre. E vamos deixando assim a prece final de agradecimento, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.